Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Nesta teleaula, você vai testemunhar a importância que tiveram para a humanidade os viajantes árabes e mouros. Vai entender como eles espalharam pelo mundo muitas informações da região que hoje chamamos Oriente. E vai se surpreender ao constatar como essas informações acabaram por enriquecer culturas tão distantes, chegando ao nosso Brasil através de Portugal. Vai ainda reconhecer a grande importância e a riqueza das civilizações do Oriente. Nossa, Joana, que desenho bonito. Obrigada, também gostei. Olha. Aliás, eu viajei completamente para ilustrar as incríveis aventuras de Simba, o marujo. Sinbad, na realidade, ele não faz parte da história original das Mil e Uma Noites, ou Mil Noites e Noites, Alf Layla wa Layla, no texto original, mas ele representa, ele incorpora a figura do grande viajante árabe muçulmano. Sabe que eu confundo um pouco isso? Mouros, árabes, muçulmanos. É uma história fascinante. Para fazer a ilustração, eu tive que mergulhar no assunto, pesquisar bastante. Então me explica também, quero entender. Bom, para começar, os árabes e os mouros não eram o mesmo povo. A partir do século VII, eles começaram a dividir a mesma religião, o islamismo. E daí para frente, todos se tornaram muçulmanos. Mouro era o nome dado a alguém natural da Mauritânia, um país do noroeste da África. Mas a partir do momento em que este povo aderiu ao islamismo, a palavra mouro virou sinônimo de muçulmano. Com o tempo e com o crescimento das disputas entre mouros e cristãos, esta palavra, muçulmano, passou a ser associada na Europa cristã ao pagão, ao não cristão, ao inimigo, aos negros. Mas muçulmano é simplesmente uma pessoa que tem como religião o islamismo. Você sabe que o islamismo é uma religião que acredita num Deus único, Alá. Um dos profetas foi Muhammad, que recebeu revelações do próprio Deus. Essas revelações estão contidas no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E as igrejas em que eles reverenciam Alá são conhecidas como mesquitas. A religião muçulmana surgiu na Península Arábica no século VII e daí se expandiu para outras partes da Ásia, África e Europa. O islamismo é a segunda maior religião do mundo, possui cerca de 1,5 bilhão de adeptos em todo o mundo. Eles se concentram na África e no Oriente Médio. Essa é uma religião monoteísta, ou seja, que se baseia na crença em um Deus único, o que a torna muito próxima do cristianismo e do judaísmo. Você estava me dizendo que esses povos, os mouros e os árabes, eram grandes viajantes. E navegantes, como mostra a lenda de Simba. E foi justamente essa experiência que os árabes tinham em navegação e viagens de longa distância que fez com que eles se tornassem intermediários entre os europeus e os povos que viviam a leste da Europa, no distante Oriente. Olha só. A Península Ibérica, onde se localizam Portugal e Espanha, foi ocupada durante quase 800 anos por povos muçulmanos vindos do norte da África e da Arábia. Estes muçulmanos dominaram não apenas a Península Ibérica, mas o sul da França e da Itália, além de amplas áreas do Oriente Próximo. A presença das culturas árabe e norte-africana nos países ibéricos, isto é, em Portugal e na Espanha, foi muito marcante e pode ser vista nas coisas simples do dia a dia. Na arquitetura, por exemplo, na maneira de se construir casas com pátios internos, para o ar poder circular, refrescar o ambiente, mantendo a privacidade doméstica. Isso é uma herança moura. E também no vocabulário. Os árabes e os mouros deixaram suas marcas na língua portuguesa. Algodão, alface, azeite, alicerce, alfaiate. Todas essas palavras são de origem árabe e se referem a produtos ou técnicas que eles introduziram no Ocidente e que hoje fazem parte da nossa cultura também. Outra influência importante dos mouros e árabes na cultura ibérica se deu através de um elemento que é muito importante para aqueles povos: a água.
A água, para os mouros, era um bem muito precioso, pelo fato deles virem de lugares de climas áridos. Por isso, introduziram várias técnicas para captar, armazenar e distribuir água. E isso contribuiu para a agricultura e para a vida nas cidades, que passaram a ter fontes, garantindo o abastecimento de água próximo às casas das pessoas. Os mouros também trouxeram sistemas de regar plantações ainda desconhecidos no Ocidente e generalizaram o uso dos moinhos de vento. Com isso, a agricultura na Península Ibérica se beneficiou bastante. Ficaram célebres os grandes pomares que os mouros plantaram em toda a região. Eles cultivaram plantas, hortaliças e árvores que até hoje nós usamos bastante: laranjeira, limoeiro, amendoeira, figueira, meloeiro e, é claro, a oliveira, que nos dá a azeitona e o azeite. Não, eu adoro azeite de oliva. Os espanhóis e os portugueses também. O azeite é fundamental na culinária daqueles dois países. É um gosto que nós aqui no Brasil adquirimos também, né? Isso para não falar dos outros países, como a Itália, por exemplo, que nos influenciou um bocado. Ou seja, a influência dos mouros na nossa cultura é muito profunda e tem várias ramificações. Mas ao mesmo tempo a convivência entre mouros e cristãos, apesar de todas essas influências, era um tanto conturbada, né? Isso também é verdade. Esses mouros, comandados em boa parte por alguns árabes e alguns persas, que também haviam se convertido ao islamismo, entram na Península Ibérica em 711, atravessam o Estreito de Gibraltar, muito em função de um pedido que tinha sido feito por uma parte dos guerreiros visigodos que estavam descontentes com o rei. A presença moura, entretanto, era vista como invasora pelos povos cristãos da Península Ibérica. No século XI, começou a ocorrer uma resistência ao norte e surgiram reinos cristãos que iniciaram uma guerra contra aqueles aos quais chamavam de invasores infiéis. A guerra contra os mouros era conhecida como Reconquista e tomou ares de uma verdadeira cruzada contra os chamados infiéis. A formação dos reinos de Portugal e da Espanha teve esta característica de luta político-religiosa contra os governantes estrangeiros, que, além disso, eram adversários na fé. E foi aí, neste momento, entre fins do século XIV e século XV, que Portugal viveu aquele grande momento de expansão marítima comercial. Aquele pequeno reino cristão da Europa, usando a bandeira da reconquista das suas terras, lançou-se também à conquista de terras novas. Com o apoio dos grandes comerciantes, dos seus soberanos e da Igreja Católica, seus navegantes lançaram-se em busca de terras distantes, no chamado além-mar. Mas não foi apenas a cultura muçulmana que deixou marcas na Europa Ocidental, não. Outros povos do Oriente também tiveram muita influência. Isso mesmo, principalmente depois que o navegante português Vasco da Gama chegou a Calicut, no litoral ocidental da Índia, em 1498. A partir daí, este intercâmbio de conhecimento e cultura se intensificou, pois houve o contato com civilizações muito antigas, muito desenvolvidas, como a da Índia e a da China. E também aí, os viajantes e mercadores árabes e mouros tiveram uma grande importância. A civilização chinesa e também a japonesa foram responsáveis por inúmeros inventos, produtos e desenvolvimentos que hoje fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, a imprensa. E não apenas isso. A medicina chinesa milenar que nos trouxe a técnica da acupuntura, hoje cada vez mais usada com grande eficiência no nosso país. Todas essas coisas acabaram por ter um impacto profundo no mundo europeu ocidental. E a Índia também teve uma importância muito grande, através da sua filosofia, dos seus conhecimentos técnicos e das suas especiarias, que eram muito disputadas. Especiarias. Os temperos, as pimentas, os chás. Quantos produtos vindos do Oriente a gente absorveu na nossa culinária? Cravo, canela, noz moscada, gengibre. E os tecidos indianos também eram muito apreciados. E da Índia também vinham os cobiçados perfumes que combinavam exóticas fragrâncias e essências como o sândalo, o almíscar, o patchouli. Enfim, os portugueses se lançaram aos mares atrás dessas coisas todas. Bom, mas o que interessa é que eles acabaram sendo influenciados por aquelas culturas riquíssimas, e por tabela nós também. Interessante, eu nunca tinha pensado em como as coisas estão interligadas
e como nós devemos aos árabes, mouros e aos outros povos do Oriente? Não é à toa que surgiu um personagem como este, o Marujo Simba. Ele é um símbolo daquele tempo cheio de aventuras pelos mares. Quanta coisa envolvida num personagem, né? Mas tem uma coisa que eu queria entender mais. É sobre esses impérios que se formaram, como o Império Mongol, o Império Otomano. O Império Mongol foi importantíssimo também para levar esses produtos e conhecimentos do Oriente para a Europa. Neste caso, foi através das guerras expansionistas levadas a cabo pelos exércitos de Gengis Khan no século XIII. O Império Mongol alcançou sua máxima extensão na segunda metade do século XVII, incluindo a Pérsia, atual Irã, parte da Rússia e boa parte da China. Até o século XIV, Pequim era a capital do Império Mongol, e ainda o Afeganistão, o Paquistão e a Índia atuais. Foram os mongóis que levaram para a Europa as armas de fogo e a pólvora, e realizaram grandes obras arquitetônicas na Índia, como o Taj Mahal, considerado hoje uma das 7 maravilhas do mundo. O Taj Mahal é um palácio construído para servir de túmulo da esposa do imperador em meados do século XVII, época de apogeu do Império Mongol, quando este alcançou sua máxima extensão. E os famosos turcos otomanos, eles são dessa época também? Essa história também é interessante. O que aconteceu foi que, durante a expansão mongol, no século XIII, começaram a surgir pequenos estados de maioria turca e eles passaram a disputar a supremacia política na região. E a Turquia é uma região importante. Ela estabelece o limite entre os 2 continentes, a Europa e a Ásia. Então tem uma função estratégica, entendeu? Lá pelo século XIV, um destes estados turcos alcançou uma supremacia sobre os demais. Seu governante era Osman, que em árabe se diz Uthman, justamente o nome que batizou o poderoso reino que se formou a partir dessa expansão militar, Otomano. Este império se destacou pela atividade guerreira e pela fé muçulmana. Eles se viam como guerreiros da fé, soldados do Islã, ou seja, da religião muçulmana, o islamismo. Os turcos otomanos deram início a um forte processo expansionista. Em 1453, eles tomaram a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino e a cidade mais importante da Europa Oriental Mediterrânea, um símbolo do limite entre a cristandade e o mundo muçulmano. Isto fez crescer a rivalidade entre as 2 grandes religiões monoteístas. Que coisa! Essa disputa repercute no mundo até hoje. Infelizmente, essa tensão está longe de ser resolvida. Mas eu acho que quanto mais a gente procura aprender e compreender sobre cada cultura e cada povo, mais próximo também a gente fica do entendimento e de diminuir o preconceito que existe dentro de cada um de nós. Pois é, vivemos numa sociedade hoje com muita diversidade de povos e culturas. Uma coisa da qual, com certeza, podemos nos orgulhar. É um grande privilégio reconhecer a riqueza da contribuição de cada um desses povos para a nossa vida e para a nossa própria cultura. Agora dá até mais gosto de fazer a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você reconheceu a importância dos mouros e dos árabes e de sua longa história de cultura e intermediação entre mundos. Viu o impacto da sua contribuição sobre a Península Ibérica e de como somos devedores de importantes saberes que eles desenvolveram e nos legaram. Constatou que essa influência se deu através da expansão comercial e também da expansão territorial, através de guerras de conquistas. Aprendeu sobre os diversos impérios que atravessaram a Ásia e a Europa, como o Império Mongol e o Império Otomano. Por fim, viu que a nossa própria história do Brasil está interligada com a história dos povos do Oriente. Por hoje é só. Até a próxima teleaula e bons estudos.